Olá, amigos, boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, como todos os sábados, às 3 da tarde, na TV 247. Espero que todos tenham tido uma feliz noite de Natal e tenham felizes festas, apesar deste momento trágico que vive a humanidade no quadro da pandemia de Covid-19. Este é o nosso último programa do ano. Não vamos fazer hoje um balanço completo da situação internacional ao longo do ano de 2020, porque combinamos de fazê-lo na próxima quarta-feira, às 10 da manhã, também aqui na TV 247, no programa A Semana no Mundo. Melhor dito, o mundo como ele é. Programa que eu compartilho com o nosso colega, camarada, o professor Legênio Miran, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Então, na próxima quarta-feira, dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, vamos fazer um balanço da conjuntura internacional no ano de 2020 e apresentar algumas perspectivas para o ano de 2021. Hoje eu vou me concentrar em alguns episódios históricos que são cheios de significado para a luta dos povos por sua autodeterminação e me referir também a alguns aspectos da atualidade, coisas que aconteceram durante esta semana. Queria dizer, para iniciar o nosso programa, que a TV 247 está encerrando as suas atividades no ano de 2020, encerrando, forma de dizer, porque a gente não para nunca, mas estamos chegando ao final do ano de 2020 com grande êxito em nossas realizações, nas nossas pautas, nas nossas programações, assim como o site Brasil 247 como um todo. E, especificamente, na área internacional, nós colhemos grandes êxitos. A audiência da seção internacional, da editoria internacional do Brasil 247 é cada vez maior, a cobertura que fazemos é cada vez mais completa, diversificada, dentro de uma linha de apoio à luta pela autodeterminação dos povos, da soberania nacional, pela democratização das relações internacionais, pela paz mundial. Assim também o nosso programa, A Semana no Mundo, que é uma realização recente, mas que tem alcançado pleno êxito graças à participação de todos vocês, que sempre nos ajudam com sugestões, com reflexões, com opiniões, interagindo aqui no nosso programa e também através de diferentes canais de comunicação que nós temos estabelecido com o nosso público. Por isso, já agradecemos imensamente pela participação de todos e pela cooperação. E nos sentimos à vontade para reafirmar o nosso apelo de que todos participem da Frente Brasil 247, de que sejam apoiadores do nosso canal, do nosso site, façam uma assinatura, deem uma contribuição, porque com isso vocês estarão contribuindo para o êxito de um veículo de comunicação indispensável na luta pelas ideias progressistas e na luta pela realização dos grandes sonhos e aspirações da humanidade. Agradeço enormemente o apoio de vocês e tenho certeza que seguiremos juntos durante o ano de 2021. Como eu dizia, nós vamos começar hoje abordando alguns episódios históricos que são carregados de significado para a luta dos povos. Hoje, 26 de dezembro, é o aniversário de nascimento de Mao Tse-tung, um dos maiores líderes da história da humanidade, da história das lutas dos povos. Mao Tse-tung nasceu no dia 26 de dezembro de 1893. Foi o grande líder do Partido Comunista da China desde os primeiros anos da atividade deste partido, que, por sinal, em julho de 2021, completará um centenário de existência, com grandes realizações no plano interno e internacional. Mao Tse-tung liderou o Partido Comunista da China durante décadas,
Mao Tse-tung liderou o Exército Popular de Libertação, que fez a Revolução Popular na China. Mao Tse-tung liderou e fundou a República Popular da China no dia 1º de outubro de 1949. Foi um teórico e um prático. Ele foi um mestre da teoria e da prática da Revolução Democrática, Popular, antifeudal, agrária e anti-imperialista. Foi um dos grandes descortinadores da perspectiva socialista para a República Popular da China. Mao Tse-tung tinha uma lucidez impressionante e elaborou programas de união do povo chinês na luta revolucionária. Foi ele que sistematizou o que o movimento comunista, socialista e revolucionário internacional vieram a conhecer como a linha de massas. A linha de massas que consistia em abordar os sentimentos das massas e sistematizar esses sentimentos das massas em linha política, em linha de ação e em linha revolucionária. Ele elaborou também uma política de alianças consistente, uma política de alianças que representava a união do povo chinês para enfrentar os inimigos internos e externos. Ele forjou uma grande aliança nacional, por exemplo, ao longo dos anos 30 e 40, contra o imperialismo japonês, especificamente contra a invasão japonesa e a ocupação japonesa na China e na Ásia como um todo. E, com base nesta coalizão, foi capaz de levar o povo chinês a uma grande vitória, que culminou com o triunfo da Revolução em 1º de outubro de 1949. Com isto, a China, sob a liderança de Mao Tse-tung, deu uma grande contribuição, o povo chinês deu uma grande contribuição à humanidade, porque esta batalha foi travada nos marcos da Segunda Guerra Mundial. Era exatamente a frente asiática da Segunda Guerra Mundial. E ao derrotar de maneira contundente a ocupação japonesa, o povo chinês quebrou uma das pernas fundamentais, uma das bases fundamentais em que se assentava a aliança nazifascista e militarista, o eixo que era formado pela Alemanha hitlerista, a Itália mussoliniana, fascista, e o Japão militarista. Então, a coalizão que o Mao Tse-tung liderou no quadro da luta da guerra anti-japonesa resultou numa contribuição importante para a humanidade no quadro da Segunda Guerra Mundial. O Mao Tse-tung, dessa maneira, ao sistematizar a linha de massas, ao forjar a união do povo chinês, essa grande coalizão, ele, na verdade, elaborou a linha programática e a doutrina da Revolução Chinesa. Especificamente, a doutrina militar da Revolução Chinesa, que foi a base programática também e teórica do Exército Popular de Libertação. Mao Tse-tung teve a capacidade de, do ponto de vista teórico, entrelaçar a verdade universal do marxismo-leninismo com as peculiaridades chinesas. Foi ele um dos primeiros líderes do movimento comunista internacional a sistematizar esta necessidade de que os partidos comunistas precisavam abordar a situação específica dos seus países, não ficarem presos a dogmas, não ficarem presos a receitas, não ficarem prisioneiros de modelos. E, com o seu exemplo, o Mao Tse-tung acabou demonstrando essa verdade, que hoje é acolhida por todos os movimentos de libertação pelo mundo, e especificamente pelos partidos revolucionários e comunistas, a noção de que não há modelo único de socialismo e que é preciso descobrir a peculiaridade nacional e, entrelaçada essa peculiaridade nacional com os princípios gerais do marxismo-leninismo, formular, assim, um programa viável, um programa factível, um programa realista para atuar na própria realidade nacional. Dessa maneira, ele deu uma grande contribuição
ao enriquecimento da própria teoria revolucionária no plano mundial. Foi por isso também que o Mao Tse-tung teve condições de liderar uma luta, que foi uma luta internacionalista, nos anos 50, e essa luta acabou que se refletiu no Brasil também, e em vários outros países, que ficou conhecida como a luta contra o revisionismo e a luta contra o oportunismo de direita no plano do movimento comunista internacional. Essa luta contra o oportunismo de direita, por exemplo, o seu reflexo no Brasil foi a luta interna que se estabeleceu no seio do Partido Comunista contra um grupo liquidacionista que assinou um documento, lançou um documento chamado Declaração de Março de 1958, que pregava abertamente a adesão do proletariado e dos movimentos populares brasileiros às teses da burguesia nacional, uma espécie de conciliação de classes, e pregava também a liquidação do movimento revolucionário, a liquidação do próprio Partido Comunista, e, portanto, se orientava por uma linha que ficou estigmatizada no seio do movimento comunista como a linha do oportunismo de direita. Então, os ecos do pensamento Mao Tse-tung, das contribuições que Mao Tse-tung deu para o desenvolvimento da teoria e da prática revolucionárias no mundo, acabaram se refletindo aqui também no Brasil. Por isso, eu reputo de grande atualidade o estudo da obra do Mao Tse-tung, de sua experiência histórica. A direção chinesa atual tem o Mao Tse-tung em alta conta como um grande líder nacional, o maior de todos os líderes da nação chinesa. Quando a gente visita a China, a gente vê a fotografia do Mao Tse-tung exposta no Palácio Central, que é a sede do governo chinês, e há ali um grande museu dedicado à Revolução, em que a figura do Mao Tse-tung é enaltecida por conta dos seus inegáveis méritos. Claro que isso ao lado de outros grandes líderes da Revolução Chinesa e da construção do socialismo com peculiaridades chinesas, como, por exemplo, para citar apenas um, e também um dos maiores de todos, o Deng Xiaoping, que foi o grande formulador da política de reforma e abertura e que abriu caminho para os grandes êxitos que a China está obtendo nos dias de hoje. Então, eu queria fazer esta homenagem ao Mao Tse-tung e, através dele, a todos os revolucionários mundiais que se empenharam pela autenticidade de uma linha política voltada para a libertação nacional, para a construção do socialismo e para a afirmação de uma força de vanguarda revolucionária na sociedade, no caso, o Partido Comunista, e especificamente no caso da China, o Partido Comunista da China. Outro assunto que eu queria trazer à tona, e que inclusive digamos, a chamada principal do nosso programa de hoje, é que também hoje, 26 de dezembro, é uma data histórica, essa no sentido contra-revolucionário, digamos assim, essa no sentido do retrocesso. Foi no dia 26 de dezembro de 1991, portanto, no próximo ano se completam 30 anos que isto ocorreu. Foi nesse dia que se extinguiu a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No dia 25 de dezembro, o traidor-mor da Revolução Russa e da construção do socialismo na União Soviética, Mikhail Gorbachev, renunciou à presidência da República, depois de ter feito todas as concessões aos inimigos do socialismo no plano mundial e interno, e o ato final da liquidação do socialismo na União Soviética e a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se deu no dia 26 de dezembro de 1991. Por que eu estou invocando este acontecimento? E aqui eu entro já na discussão de temas que são muitíssimo importantes para compreendermos o mundo de hoje. O atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, que não é comunista, ele pronunciou uma frase contundente. Na verdade,
ele falou várias vezes sobre esse assunto, e eu vou citar aqui pelo menos duas frases que ele pronunciou, que, na minha opinião, resumem o significado da derrocada da União Soviética e da sua extinção. O presidente Putin, no ano de 2004, disse que a liquidação da União Soviética representou uma catástrofe geopolítica. E ele disse também que a extinção da União Soviética foi uma enorme tragédia para os destinos da humanidade. Exatamente porque a União Soviética atuava como uma força de contenção ao imperialismo estadunidense. Nós sabemos que o imperialismo estadunidense foi a potência capitalista emergente na Segunda Guerra Mundial. E somente porque a União Soviética tinha sido a força vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, a força que suportou em seus ombros, claro, nos ombros do seu povo, o principal peso da luta antifascista mundial, foi quem libertou, foi o país que libertou, na verdade, a humanidade do nazifascismo e derrotou aquela potência que atentava contra os direitos humanos, contra a democracia, contra as soberanias nacionais. Então foi porque a União Soviética também emergiu da Segunda Grande Guerra como uma potência vencedora que o mundo conheceu desde o final da Segunda Guerra, em 1945, até os finais dos anos 1980, começos dos anos 1990. A União Soviética representou uma força de contenção ao imperialismo estadunidense. Uma força da paz, uma força da solidariedade internacional, uma força de apoio aos povos e nações em luta por sua independência, uma força de apoio ao progresso social, de ajuda aos países do chamado Terceiro Mundo, como eram conhecidos os países subdesenvolvidos, pobres e em desenvolvimento, durante os anos 40, 50, 60, 70, 80. Então, a União Soviética representava essa força. Era uma força de equilíbrio geopolítico. Então, na medida que essa força desaparece do cenário internacional, nós estamos diante de uma nova situação mundial. Ficamos diante de uma nova situação mundial. É por isso que o então presidente, logo em seguida, assumiu a presidência o George Herbert Bush, pai do George W. Bush, que fez as guerras no Iraque e que ameaçou a humanidade de devastação, ameaçou a humanidade de um terror infinito. Foi assim que ele se referiu, que ia fazer a guerra infinita contra países e povos que ousassem lutar contra a hegemonia estadunidense. Então, o primeiro Bush, George Herbert Bush, que foi presidente dos Estados Unidos, quando a União Soviética desapareceu, ele disse: com a graça de Deus, imagine, eles invocam Deus para essas coisas, com a graça de Deus, os Estados Unidos se encontram agora sozinhos no domínio do mundo e, portanto, se sentiram com as mãos livres para desencadear guerras, para atacar os povos, no caso aqui da América Latina, para propor aquela chamada Aliança de Livre Comércio, Área de Livre Comércio das Américas, que felizmente foi derrotada. Então, a consequência da derrocada da União Soviética, é por isso que o Putin falou que era uma catástrofe geopolítica, era uma tragédia enorme para a humanidade. A consequência foi a imposição de uma nova ordem unipolar e que praticou o unilateralismo nas relações internacionais. Claro que hoje já estamos vivendo uma outra situação, porque com a emergência da China, cria-se uma situação favorável à multipolaridade, uma situação de transição no mundo, uma situação em que é visível já a decadência dessa superpotência imperialista estadunidense que se julgava no auge da sua força e que, na verdade, está enfrentando momentos também dramáticos na sua existência. Então,
Hoje nós estamos vivendo uma nova situação, com a emergência da China, com a criação desse polo importante, sustentando a bandeira do socialismo com as peculiaridades chinesas. Mas naquele momento, do começo dos anos 1990, durante uma década pelo menos, nós vivemos uma situação no mundo de imposição da vontade imperialista dos Estados Unidos. Isso vazou também para os anos 2000, porque nós tivemos a gestão do Bush, do segundo Bush, durante os anos 2000, os primeiros anos 2000, de 2001 a 2004, e a humanidade viveu esse período de domínio unipolar. Às vezes as pessoas não têm essa noção, porque estão diante de um cenário novo hoje. Então eu destaco que muitas das consequências nefastas do fim da União Soviética estigmatizaram ou deixaram muitas cicatrizes na vida das nações e dos povos, de modo que a humanidade não tem nada a comemorar com o fim da União Soviética. Houve forças políticas, inclusive algumas ditas de esquerda, forças social-democratas, algumas organizações trotskistas também, que comemoraram a extinção da União Soviética como se aquilo fosse uma grande revolução. Mas, na verdade, a extinção da União Soviética foi uma contra-revolução. E eu me refiro a isto não apenas do ponto de vista dos impactos geopolíticos. Eu me refiro a isto também em relação aos fenômenos econômicos, políticos, sociais dentro da própria União Soviética. Porque desde a Revolução Russa, em 1917, passando pela fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ano de 1922, até a extinção da União Soviética, a União Soviética foi não apenas uma força importante para garantir a paz do mundo, o equilíbrio do mundo e de contenção do imperialismo, mas foi também um exemplo de empenho de uma sociedade pela justiça social, de uma sociedade de iguais, de uma sociedade avançada, de uma sociedade de progresso econômico, de progresso social, de progresso cultural, de progresso tecnológico e científico. São imensas as realizações sociais da União Soviética e que, obviamente, elas são atribuídas e elas são mérito das gerações que lutaram da Revolução Russa até o final da União Soviética. E não se pode apagar, não se pode pretender apagar o empenho do Partido Comunista da União Soviética e de sua liderança, sobretudo nos momentos mais difíceis de enfrentamento com o imperialismo e, sobretudo, naquele momento dramático a que eu já me referi, que foi o momento da Segunda Grande Guerra, em que despontou, claro, a figura do dirigente Stalin, que é muito contestado, mas que não se pode negar o papel que a União Soviética, sob a liderança do Stalin, desempenhou na vitória dos povos contra o nazifascismo e no empenho para construir uma nova sociedade. Outra coisa é discutir as vulnerabilidades, as lacunas, os erros. Isso é um assunto, até hoje, em aberto, no debate acadêmico, no debate historiográfico, no debate político, no debate ideológico. As forças de esquerda sempre se empenharam nisso e vão continuar empenhadas, e é bom que o façam, mas não se pode apagar os vestígios históricos da União Soviética e as suas realizações. Por isso que também nós saudamos os esforços que faz a Rússia atualmente, embora não seja mais um país socialista, mas do ponto de vista geopolítico, a gente observa um esforço, um empenho para a revitalização da nação russa e para que a Rússia jogue um papel não de lacaio do imperialismo, como os primeiros governos que sucederam à queda da União Soviética fizeram, mas que a Rússia jogue um papel de país independente, que contribua para a paz mundial,
que contribua para um novo tipo de equilíbrio mundial. Isso nós observamos que tem ocorrido, muito embora a Rússia não seja mais um país socialista, muito embora a luta social lá seja aguda também, porque existem muitíssimos problemas de injustiças sociais flagrantes ocorrendo ali. Mas isso faz parte de uma nova etapa da história da luta do proletariado russo e das massas populares russas. Bom, meus amigos, feitos esses registros históricos, eu queria abordar um assunto que é internacional, mas que está diretamente ligado ao nosso país, e claro que a toda a humanidade, mas especificamente ao nosso país, que é o problema da vacina chinesa, a famosa vacina chinesa. Primeiro é preciso dizer o seguinte, que não existe uma vacina chinesa. A China tem 5 vacinas em fase 3 de ensaios clínicos. E estas vacinas estão sendo aplicadas internamente, já vacinar em caráter emergencial. Mais de 1 milhão de pessoas já foram imunizadas na China com essas 5 vacinas. Claro que, diante da magnitude da população chinesa, que é de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 1 milhão ainda é pouco, mas eu quero dar essa notícia de que a vacina, são 5 vacinas chinesas. Não é apenas a vacina que está em desenvolvimento de ensaios clínicos no Brasil, com o Instituto Butantan. Então, a vacina Coronavac, que é fabricada pela Sinovac, que é uma empresa chinesa, e que será fabricada no Brasil, já está sendo, em parceria com o Instituto Butantan, é uma das 5 vacinas chinesas em estado adiantado de ensaios clínicos. Primeira coisa que eu queria dizer é isto. Segunda coisa, as vacinas chinesas são comprovadamente seguras, o que já desmascara as mentiras que são difundidas pelos bolsonaristas e seu chefe, de que essa vacina pode acarretar tal ou qual mal, tal ou qual dano à saúde das pessoas. Não acarreta. São vacinas seguras. Agora, o que aconteceu? O Instituto Butantan anunciou, na semana que termina hoje, depois de ter propalado que ia fazer o anúncio da taxa de eficácia da vacina chinesa, ela acabou anunciando que adia mais uma vez. Eu acho que foi um erro da estratégia de comunicação do Instituto Butantan. Eles não estavam suficientemente preparados. O governo de São Paulo errou. Além do fato de que o governador tinha abandonado o posto e tinha ido fazer uma vilegiatura, um descanso, uma viagem de passeio em Miami. Ele tem direito de ir para onde ele quiser, mas devia ter cuidado de não se ausentar num momento como este, principalmente às vésperas, ou no próprio momento em que se propalou que o anúncio seria feito. Então, o Butantan veio e disse, nós não temos anúncio a fazer, depois de ter dito que ia fazer, não temos anúncio a fazer. E logo, se espalhou no mundo, no Brasil, no mundo, a notícia de que a vacina chinesa pifou, de que a Coronavac não funciona, de que ela não tem eficácia, e que olha que diferença entre a vacina da Coronavac da China e a vacina da Pfizer. E começaram a fazer a apologia da vacina da Pfizer e da vacina da Moderna, que são 2 vacinas americanas. Parabéns que vocês estão fazendo, Estados Unidos, a vacina, e parabéns que o povo estadunidense e outros povos de outros países começaram a ser vacinados com a da Pfizer e a Moderna. Mas querer estabelecer apressadamente o contraste entre a vacina da Coronavac, parceria da China com o Butantan, e as vacinas da Pfizer e da Moderna, é no mínimo uma precipitação. Mas eu acho que não é só uma precipitação. Isso está me parecendo que é uma campanha orquestrada contra a vacina chinesa, alimentada pelo bolsonarismo, pelo trumpismo e por círculos imperialistas e midiáticos internacionais
que não querem, na verdade, não querem combater a pandemia, não querem que o conjunto da humanidade seja vacinada, e querem, porque eles, inclusive, já reservaram aí, todos os estoques de vacina já foram esgotados por eles, das que existem, Estados Unidos, Canadá e outros, e não querem, porque eles sabem o seguinte: a vacina da Pfizer e da Moderna, essas duas vacinas são caríssimas, e essas vacinas não são economicamente acessíveis ao conjunto dos países, e também eles não têm essa capacidade produtiva, eles não vão abastecer imediatamente. E no caso da vacina da Pfizer, pela tecnologia que foi utilizada, é uma vacina que requer uma logística muito diferente, o armazenamento em 70 graus negativos. A vacina chinesa é muito mais barata, a vacina chinesa é muito mais acessível. Então, é preciso cautela, né, na crítica que se generalizou, para não se fazer o jogo do inimigo da vacina e para não se fazer o jogo do inimigo do combate à pandemia. E é preciso uma compreensão de que o combate à pandemia é uma questão que afeta o conjunto da humanidade. E a maioria da população do globo terrestre, a maioria da população da Terra é pobre. A maioria da população vive em países com dificuldades socioeconômicas e que precisam de acesso a uma vacina barata. Então, isso é uma coisa. A outra que eu queria dizer é que o Butantan não disse que a vacina chinesa não é eficaz. Ao contrário, o Butantan disse que a Coronavac é uma vacina que ultrapassa o limiar dos 50%. E a ultrapassagem do limiar de 50%, segundo padrões internacionais, torna esta vacina utilizável, de saída como uma vacina para ser utilizada em caráter emergencial. Mas não só. Uma vacina que ultrapassa o limiar dos 50%, ela é utilizável. Essas vacinas, segundo, eu não sou cientista, não posso opinar do ponto de vista técnico, mas eu li e escutei e assisti a muitas entrevistas nos últimos dias. Os especialistas dizem que as vacinas que são feitas na base dessa tecnologia que a China utiliza, que é uma tecnologia tradicional e que há uma larga experiência no mundo sobre isso, e aqui também há experiência disto, que é a tecnologia do vírus inativado, que ela não chega normalmente a 90%, como estão dizendo que a da Pfizer atingiu. Ela atinge esses patamares de 70%, 80%. Então, é preciso cautela na hora de fazer a estigmatização da vacina chinesa. E mais, foi muito bom que no dia seguinte, ao início dessa campanha, que é uma campanha, na verdade, de caráter anti-humano, mas também reacionário, tem esse caráter reacionário, foi muito bom que a Turquia, que é um dos países onde se fizeram os ensaios clínicos da vacina chinesa, a Turquia anunciou que lá deu mais de 90%. Então, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, gente. A Sinovac fez ensaios clínicos, inclusive de terceira fase, não na China. E eu vou explicar por quê. Ela fez os ensaios clínicos no Brasil, na Turquia e na Indonésia. E pediu uns 15 dias para divulgar o conjunto dos resultados, baseado na análise de todos os dados, de todos os ensaios clínicos, não só os dados dos ensaios clínicos feitos no Brasil. Isso é importante até mesmo para a Sinovac pedir o registro da vacina às autoridades sanitárias chinesas, digamos, a Anvisa,
entre aspas aqui, né, da China. Por que a China não fez os ensaios clínicos lá? A China não fez os ensaios clínicos lá porque na China, em 2 meses de pandemia, eles controlaram a pandemia. Eu não vou dizer que liquidaram em definitivo a pandemia, mas a pandemia praticamente acabou na China. Houve aqueles 4.000 e tantos mortos, e foi a pandemia foi grave na China, mas eles tomaram medidas de tal natureza, de tal ordem, medidas preventivas, medidas de controle, que eles conseguiram conter a pandemia. Então, como o vírus não estava circulando na China, eles tiveram que fazer os ensaios clínicos fora da China. E o fato de fazer os ensaios clínicos fora da China torna a tarefa do registro da vacina na China mais complexa, porque eles têm que reunir o conjunto dos dados. Eu não tenho condições, como cidadão, como jornalista, como comentarista de política internacional, eu não tenho condições de fazer nenhuma previsão sobre que eficácia terá a vacina chinesa. Mas a minha percepção de comentarista internacional me dá condições de fazer esse raciocínio que eu apresentei a vocês, que há uma campanha interessada em queimar a vacina chinesa na largada, porque se trata de uma corrida para salvar a humanidade. E as forças imperialistas e os monopólios econômicos do imperialismo, incluindo as grandes farmacêuticas dos países imperialistas, não têm interesse que um país como a China, que é socialista, que é em desenvolvimento, que é amigo dos povos, que se dispõe, como o seu presidente já declarou, o presidente Xi Jinping disse, uma vez que exista, a vacina chinesa será patrimônio de toda a humanidade, será bem público da humanidade. E a Organização Mundial de Saúde aplaudiu, bateu palma para a China, e foi isso que fez com que essa organização entrasse no índice do ódio do imperialismo estadunidense e dos bolsonaristas aqui, que ameaçaram até não pagar mais as contas que o Brasil tem com a Organização Mundial da Saúde e outras organizações do sistema multilateral da ONU. Então, isso nós temos condições de dizer, e deixemos aos cientistas, deixemos aquelas autoridades que estão encarregadas de fazer análise dos dados, a responsabilidade de fazer essa análise e de apresentarem os resultados. E entre essas autoridades, obviamente, que nós levamos em conta a posição do Instituto Butantan, porque o Instituto Butantan é uma instituição prestigiada, nacional e internacionalmente, tem expertise, domina a técnica de produção de vacinas, tem capacidade de produzir a vacina. Então, é lamentável que alguém que ocupa, eventualmente, passageiramente, o posto de chefe do Executivo Nacional, que essa pessoa, a partir de posições de extrema-direita, de posições egoístas e de posições subordinadas ao imperialismo, faça a chacota que fez contra as autoridades que estão levando adiante a luta pela produção da vacina. Então, nós queremos aqui expressar, do ponto de vista político, essa posição de cautela e, ao mesmo tempo, de confiança em que a vacina chinesa, no caso, não só esta, hein? Quero insistir, não é só a vacina Coronavac, produzida originalmente pela Sinovac, empresa chinesa. São 5 vacinas chinesas que estão aí nessa fase final de ensaios clínicos e que poderão ser, em breves dias ou em breves semanas, não sei, poderão ser utilizáveis
para imunizar o conjunto da população chinesa e mundial. E eu espero bem que isso venha também em benefício do Brasil e do povo brasileiro, para o desgosto dos fascistas, dos reacionários, dos partidários da extrema-direita, dos que seguem este que ocupa temporariamente o posto de chefe do Executivo Nacional. Então, é importante que a gente acompanhe esse tema da vacina com uma compreensão mais larga, com uma compreensão mais ampla, e pondo a nossa perspectiva na luta para salvar as vidas humanas e na luta para controlar essa pandemia, porque isso é a luta prioritária do momento. E sem combater a pandemia, não poderemos ir adiante na luta pelo progresso econômico e social. E a própria luta política fica muito limitada. A luta política que fazemos aqui contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, contra as classes dominantes, contra o imperialismo, e que faz os povos em todo o mundo pela sua emancipação nacional e social. Bom, gente, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria deixar essa reflexão. Era indispensável que o fizéssemos, porque a questão da vacina acabou se transformando numa grande luta, também de natureza política e ideológica, para além de ser uma luta para resolver a crise sanitária e para além de ser uma luta de imenso caráter social. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de todos. Quero desejar, mais uma vez, felizes festas, um ano novo de muita luta, de muita perspectiva. Nós estamos com um vídeo aí na TV 247, um vídeo que é uma mensagem para o ano de 2021. É um vídeo em que estamos, os jornalistas todos da equipe do Brasil 247 e da TV 247, fazendo depoimentos do que foi o ano de 2020 e de como a gente encara as perspectivas para 2021. Eu vejo um mundo ainda com muitas dificuldades, com muita instabilidade, com muita incerteza, com muita crise, com muitas ameaças, mas eu vejo com esperança, porque, ao mesmo tempo que os povos são vítimas de gravíssimas ameaças, esses mesmos povos têm dentro de si imensas potencialidades transformadoras e têm dentro de si uma forte pulsão revolucionária, um forte impulso de transformação política e social. Eu me baseio na experiência histórica. E aqui eu mencionei as revoluções russa e chinesa, posso mencionar a cubana, a vietnamita, a coreana, as revoluções africanas, muitas revoluções europeias, revoluções aqui no nosso continente, lutas pela independência. Então, baseado na experiência histórica, eu vejo que, apesar das crises, da instabilidade e das ameaças, os povos têm potencialidades transformadoras. E é com esse espírito que a gente vai entrar no ano de 2021 com mais capacidade de luta, com mais capacidade de travar a batalha das ideias, para dar a nossa modestíssima contribuição para um bom desenlace das lutas de classes, das lutas políticas, das lutas sociais, renovando sempre a aposta na emancipação nacional e social dos povos. Muitíssimo obrigado, feliz ano novo a todos, de muitas realizações pessoais, no estudo, no trabalho e nas lutas. Até quarta-feira, 10 da manhã, com O Mundo Como Ele É. E no próximo sábado, às 3 da tarde, o nosso primeiro programa de 2021. Renovando o apelo, participem da Frente Brasil 247. Seja um apoiador e um assinante do nosso site e do nosso canal da TV 247. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos. Até lá, amigos.